O meu são 59, fica. Esse celular está atrasado também. Agora foi 58 esse celular. Boa noite, quarta-feira, dia 12 de maio do ano de 2021. São 20 horas. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos com a nossa reunião de hoje. Estudo hoje no Livro dos Espíritos. Boa noite, Nana. Boa noite, Emília. Emílio, você está perdendo o teu reinado, hein? Não está conectando mais por punho primeiro, hein? Boa noite, Gilca. Boa noite, Manel Esteves. Mas é o segundo, né, Emília? Está bem, está aí firme e forte. Sejam bem-vindos todos. Vamos, mais uma vez, juntos, né, participar do nosso estudo, buscando os elementos cognitivos que nos ajudem a compreender a nossa estada, a nossa evolução, a nossa caminhada neste planeta, nesta caminhada como espíritos que buscam a perfeição e a cada momento alcançam passos na direção dessa perfeição relativa, né? Sabemos que a perfeição absoluta é só de Deus, só do nosso Pai. Mas nós buscamos nos aproximar melhorando a cada dia. E que esses ensinamentos, né, que essas mensagens, que esse codificador que nos consola, consolador, nos ajude na nossa caminhada. Boa noite, Emílio, já tinha dado. Boa noite, Rosana. Boa noite, Bete Brito. Minha prima de muitos anos, prima e irmã. Boa noite, Rejane. Vamos, então, dar início, fazer a nossa prece e, a seguir, vamos dar continuidade com o nosso estudo. Pai soberano, Pai de amor, obrigado. Obrigado por nos permitir acessar esse contato de luz com os amigos da espiritualidade, buscando iluminar nossas mentes e, com isso, abrir nossos corações para a caminhada de aprendizado e de crescimento, que é o destino de cada um de nós. Te agradecemos por esta oportunidade e rogamos a Ti, a Tua misericórdia, para que neste momento difícil que atravessamos em nosso planeta, mas necessário, possamos encontrar as forças e a coragem para prosseguir firmes em nossa caminhada, buscando compreender a Tua vontade e resignando-nos para aquilo que ainda não podemos compreender, mas que temos a certeza que, baseado no Teu amor, tudo tem um único objetivo: nos ajudar na nossa caminhada.
no nosso crescimento, na nossa elevação. Obrigado, Pai, e rogamos a Ti o conforto para todos aqueles irmãos que neste momento passam por essas dificuldades da caminhada, dificuldades que sabemos são redentoras, porque nos permitem crescer, nos permitem abrir os nossos olhos, ampliar a nossa compreensão, mas que doem, e doem muito em cada um de nós. Que essa dor possa ser abrandada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que possamos receber o aconchego de Maria e suas falanges, nos amparando e nos ajudando nesta caminhada. Que assim seja. Bom, irmãos, então vamos hoje dar prosseguimento ao nosso estudo, que versa sobre... Estou aqui brigando com o meu computador. Sobre o Livro dos Espíritos. Então vamos seguir com o nosso estudo, para que a gente possa conversar um pouquinho, refletir um pouquinho e nos trabalharmos, né, na melhor compreensão. Então, seguimos hoje com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, seguindo ainda a parte terceira das leis morais, lei de justiça, amor e caridade. Estamos no item 2, no subtítulo 2, direito de propriedade, roubo. Se eu não me engano, estamos na penúltima pergunta, que é a pergunta hoje 884. Na semana passada nós fizemos a 883, que também falava sobre a questão de propriedade, né, que faz parte desse item. E hoje vamos abordar qual o caráter da legítima propriedade. Bom, nós vimos na semana passada que ter a propriedade, né, de possuir, não é ruim, desde que tenhamos um objetivo claro, um objetivo honesto, uma forma de conquistar honesta. Então, podemos possuí-lo. É necessário para a nossa caminhada. É necessário até para que possamos auxiliar outros irmãos, dividir com outros irmãos. Então, como essa propriedade é legítima? Qual o caráter da legítima propriedade? Foi a pergunta que Kardec encaminhou para os espíritos. E vejamos o que nossos irmãos responderam para a gente. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Opa! Então está lá bem claro. Qual é a propriedade que é legítima? Toda aquela que eu adquirir sem prejuízo dos outros, daqueles que estão próximos de mim, que participam dessa minha aquisição. E aí ele se reporta à questão 808, que vale a pena a gente ir até ela para ver o que ela diz, né? Lá na questão 808, que já está em outro capítulo, que fala da lei de igualdade, lá no capítulo 9, desigualdade das riquezas, vem a questão 808 que pergunta o seguinte: a desigualdade das riquezas não se originará da desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então, a pergunta de Kardec, né? Nós temos desigualdade de riqueza, mas isso não tem origem, não se dá porque as pessoas, tendo faculdades diferentes, teriam posses diferentes, né? Então, uma teria melhores faculdades, conseguiria mais propriedades. Outros teria menos faculdades, ou menores faculdades, e teria
menos propriedades. Então, uma pergunta de Kardec bastante interessante, obviamente. E aí, o que os espíritos nos respondem? Numa única frase: sim e não. Então, pode ter origem na diferença das faculdades, mas também pode não ter origem na diferença das faculdades. E aí os espíritos lançam uma pergunta para que a gente reflita. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? Velhacaria é uma palavra muito interessante, eu não conhecia, né? Fui catar no Aurélio e quer dizer do trambique, né? Daquela forma de ludibriar as pessoas, né? Então, é do velhaco. O velhaco quer dizer aquele que pratica a velhacaria, que é o que ludibria as pessoas, que dá volta nas pessoas. Então, aí eles perguntam, né? Dessa ação e do roubo, o que dizeis? Porque tem muitas pessoas que alcançam as propriedades, né, as posses do possuir, através de dar a volta nos outros, não é isso? Ou diretamente roubando ou furtando. Então ele pergunta, né? Então, o que dizeis? Isso também causa desigualdade. Aí o Kardec seguiu. Mas, 808 ainda há. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais. Então vamos lá, né? Kardec faz uma ponderação. A riqueza herdada não é fruto de paixões mais, sem dúvida. Então, se eu herdo a riqueza, eu não fiz nada de ruim, né? Eu herdei, estou recebendo essa riqueza. Então, o que os espíritos dizem? Que sabes a esse respeito? Que sabes dessa riqueza? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Olha que ele colocou, nem sempre. Em algumas situações ela é pura, sim, e aí tudo bem, mas nem sempre essa herança é pura. Essa riqueza foi adquirida de forma pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que seu juízo é mais severo que os dos homens. Isso é que é importante, né? Seu juízo no julgamento de Deus, ele é mais severo que o dos homens e é perfeito, né? Nós sabemos que o nosso julgamento, a justiça dos homens, nem sempre consegue, além dela não ser perfeita, nem sempre a gente consegue aplicá-la. Então, ele pergunta, realmente, mesmo que seja herdada, a gente não sabe qual é a origem, como é que foi construída essa riqueza. E aí cabe também verificar. Então, a questão da riqueza sempre vai depender de como nós aplicamos essa riqueza. E essa riqueza não precisa ser riqueza, né? As posses que temos, o que temos. E aí vamos voltar ao Kardec, lá na questão, na resposta dele, né, que nós paramos no meio. Então, a propriedade legítima só que foi adquirida sem prejuízo de outra, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe, ipsis facto, a aquisição de bens por quaisquer meio. Nos proíbe, desta forma, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Contrários a quem? A lei de amor e de justiça. Então, vamos pensar assim, vamos refletir, né? Na nossa sociedade, eu vou e monto uma fábrica e começo a trabalhar, produzir. Tenho empregados na fábrica. E aí, essa fábrica produz muito
e eu começo a ficar rico, a juntar posses em função da produção dessa fábrica. Mas, na verdade, será que essa posse é legítima, essa propriedade, esse ganho é legítimo? Porque as pessoas estão lá trabalhando. E será que eu dou às pessoas a participação nessa produção, nessa produtividade? Será que eu pago às pessoas o salário justo? Será que eu dou às pessoas uma condição adequada de trabalho? Né? Eu tenho homens e mulheres trabalhando, eu tenho creche para os filhos, eu ajudo no transporte, eu ajudo na alimentação, eu ajudo na educação, porque eu estou usando aquelas pessoas e eu preciso dar a elas condições também de que elas se desenvolvam. Então, se eu tenho lucro apenas pensando em mim e esqueço esses outros, eu não estou cumprindo a lei de amor e de justiça. Então, é isso que os nossos irmãos na espiritualidade nos esclarecem quanto à legitimidade das propriedades, da riqueza que nós acumulemos. E aí vamos conversar a respeito, né? Vem o nosso momento de refletir mais um pouquinho sobre essa questão. E aí, o que vocês me dizem? Nós hoje já conseguimos repartir o que temos com os nossos irmãos? Ou será que estamos esperando ter mais, né, para que a gente reparta? Existe um pensamento frequente em nós, comum, que é o de que, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar uma porção de gente. Quando eu ganhar na loteria. Enquanto eu não ganho, eu não tenho o suficiente para ajudar ninguém. Quando nas obras espíritas já foi falado para a gente, né? Será que essa ajuda, essa fraternidade, essa contribuição que podemos dar é apenas material? Ou existe outra forma de nós contribuirmos com os nossos irmãos? Será que aquele irmão que está precisando ouvir, ou ser ouvido, melhor ainda, né? Ele precisa de alguma coisa material para ser ouvido? Ou precisa apenas de alguém que disponibilize os ouvidos, paciência, amor, para ouvi-lo? Será que aquele irmão que às vezes necessita de um olhar de carinho precisa de algo material para isso? Eu preciso ter riqueza, eu preciso ter dinheiro, conta no banco, para poder fazer isso? E essas são as questões para a gente conversar hoje um pouco mais. Então, nós estamos falando da legitimidade da propriedade. E aí, o que nós vemos no nosso planeta? Já temos um planeta onde essa lei de justiça e amor se aplica de forma ampla, fazendo com que todas as propriedades sejam legítimas, sejam obtidas desta forma, ou não? E como é que nós nos enquadramos dentro desse contexto de legitimidade das propriedades? Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Deixa eu me ver aqui, Regina Leão. Boa noite, Regina. Emílio já tinha falado, José Luiz está aqui, Cláudia esteve, boa noite também. Então, vamos buscar aí comentar um pouco mais sobre essa questão. Hoje eu não trouxe a observação de Miramês, de propósito, para que vocês participem um pouco mais, senão a gente fica só ouvindo o que os espíritos mais esclarecidos dizem para a gente não reflete e não usa a nossa inteligência para
refletir sobre a nossa realidade, né? O que nós fazemos, o que nós praticamos. E aí está aí a pergunta: já conseguimos repartir o que temos com os nossos irmãos? Será que conseguimos repartir? Ou estamos esperando ter mais para poder repartir? Boa noite, Gara. Então, essa é a questão para a gente. Nós temos visto, agora com a pandemia, alguns irmãos nossos com pouquíssimas posses fazer trabalhos de caridade fantásticos, né? Então, se ele não tem o suficiente para distribuir, ele está correndo atrás de conseguir, de pedir, de solicitar esses bens para que ele possa repartir. Nós estamos vendo aí os grupos, né, nas comunidades, em vários pontos, fazendo, né, a própria campanha da vacina, que infelizmente eu não estou vendo ela ser melhor trabalhada, né? Quando a gente ia para tomar a vacina, levar 1 quilo de alimento para que esses alimentos sejam distribuídos para nossos irmãos que, neste momento de pandemia, passam por dificuldades por falta de emprego, por falta de renda, pelos vários motivos do plano material que se apresenta. Aí o Manel Esteves coloca aqui para a gente, respondendo à questão, se já conseguimos repartir o que temos com os nossos irmãos. O Manel coloca, não, ainda somos uma sociedade. Eu gostei, Manuel, porque você não se exclui, e é isso mesmo. Não podemos achar que é só o outro, não. Ainda somos uma sociedade extremamente egoísta que pensa muito mais no seu próprio interesse. Isso. Essa consciência que nós precisamos assumir, né? Que nós somos uma sociedade. Não vamos dizer só que a sociedade como se ela fosse externa a nós. Nós estamos inseridos na sociedade. Nós fazemos parte, somos uma sociedade extremamente egoísta, ainda somos sim. Quando a coisa aperta em cima da gente, a gente grita, mas se não é com a gente fica quieto. Então, nós precisamos assumir essa questão e começar a nos trabalharmos. Tem um questionamento que a gente sempre faz, né? Que é um bom exemplo para isso. Vamos verificar no nosso armário quantas peças de roupa tem que nós nem sequer lembramos que temos e que há muito tempo não usamos. Será que existe no nosso guarda-roupa alguma peça de roupa assim? Outra pergunta, né? Para a gente começar a se identificar, a verificarmos quem nós somos de verdade. Será que temos alguma peça de roupa no nosso guarda-roupa que nós nem lembrávamos que está lá ou que há muito não utilizávamos? E aí, o que vocês me dizem? Boa noite, Thelma. A Cida, as pessoas que menos têm são as que mais compartilham com os outros. Acredito, Cida. Porque eles estão sentindo o quanto é importante receber alguma coisa, né? Eles vivem a carência. E aí valorizam muito mais quando essa carência, de alguma forma, é minimizada. Então, como eles têm a maior consciência da carência, eles são mais sensíveis a diminuir a carência do outro. Mas será que... Olha só, a gente reclama tanto da dor, né? A gente reclama tanto da dor, do sofrimento. Então, será que nós vamos ter que viver a carência para nos tocarmos da necessidade de repartir, gente? Vamos aprender pelo amor ou vamos aprender pela dor? Seria bom que a gente
né, refletisse sobre isso. Quando Jesus pede a gente o sacrifício, é esse o sacrifício. É o sacrifício de nós começarmos a abrir mão de um certo exagero, de um certo supérfluo que cerca a gente, para que a gente possa dar ao outro o mínimo, para que ele possa ter uma condição melhor. Essa é uma tarefa difícil, não é fácil, porque nós estamos dentro desse momento do nosso processo evolutivo, e aquela escada, né, mostra bem para a gente, nós ainda estamos nos primeiros degraus, que são degraus do materialismo. São os degraus da nossa ignorância da vida espiritual. Então, são degraus onde nós fortalecemos, praticamos, repetimos as questões individualistas, as questões egoísticas. E agora, acostumados, usufruindo dessas questões, nós precisamos abrir mão delas. E aí precisamos ter força, precisamos ter coragem. Precisamos ter clareza em nossas mentes de que fora da caridade não há salvação. Se nós não nos tornarmos caridosos, não conseguiremos a salvação. O que é a salvação? O quê? A nossa reforma, a nossa transformação. Onde está a nossa salvação? Está em nós mesmos. Está na reforma, na mudança que nós vamos ser capazes de fazer nesse homem velho, nesse homem construído e forjado em várias encarnações de ignorância e várias encarnações de materialismo. E que agora, na nossa evolução, se apresenta de outra forma. Chega para a gente o esclarecimento, veio o Consolador, mostrar para a gente qual é o caminho, porque aquele caminho não era o caminho bom. Aquele caminho não nos aproximava do Pai. Não é um caminho de justiça e de amor. É um caminho que nós sabemos, né? O nosso país é um dos países onde as diferenças salariais são as maiores do mundo. E isso promove diferenças de condições de sobrevivência absurdas. Enquanto nós temos irmãos que mal conseguem comer uma refeição durante o dia, nós temos irmãos que esbanjam refeições e só comem os melhores alimentos, né? Nós falamos da nossa justiça, né, na justiça dos homens, né? Foi divulgado, e se eu não me engano está disponível nos canais oficiais, né? Uma licitação do Supremo Tribunal para a compra de alimentos para as refeições deles, que essas pessoas têm no tribunal, pagas por nós, onde as comidas eram aquelas bem requintadas. E esses homens, aí está a justiça dos homens, né? Esses homens são responsáveis pela justiça dos homens. Se eu quero para mim, eu tenho que querer para mim o que eu posso querer, que eu quero para todo mundo. Então, se eu quero comer do bom e do melhor, eu tenho que possibilitar a todos que comam do bom e do melhor também. E aí, a questão nossa de justiça, né? Será que nós somos justos com os nossos auxiliares, né? Com a nossa doméstica, com a nossa faxineira? Será que nós somos justos com essas pessoas que estão próximas de nós?
Então, está na hora de refletirmos sobre essa questão e assumirmos. Não precisamos nos penalizar pelo nosso comportamento, pela nossa condição atual, porque faz parte do processo evolutivo. Ruim será se nós não assumirmos o que somos de verdade. Ruim será se, ao assumir, não busquemos nos modificar. Aí sim. Aquela velha desculpa, eu sou assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Significa dizer, contrariamente ao que nós aprendemos, que nós estamos conversando, que eu nasci homem velho e quero morrer, e vou morrer homem velho. Não vou construir um homem novo. Não vou me modificar. Essa minha encarnação não serviu para nada no meu processo evolutivo. Eu não vou melhorar nada nessa encarnação. Primeiro que isso é impossível, porque a lei do progresso impede. Mas vou melhorar o mínimo possível. Vou melhorar o que a lei me empurrar, a lei do progresso me empurrar. Eu não farei, não preciso me mexer para isso. Cadê o sacrifício que é mencionado em várias manifestações religiosas, né? Que é solicitado da gente? O sacrifício é esse, de nós abrirmos mão e trabalharmos a nossa reforma. Aí a Cida responde para mim com relação à pergunta do armário, né, do nosso guarda-roupa. O meu armário não tem esse tipo de coisa. E não é só o que não me serve. Dou as que eu uso mesmo. Que ótimo, Cida. Que bom. Que bom que você já consiga agir dessa forma. Eu confesso que eu ainda não consigo, não. Eu olho para o meu guarda-roupa e vejo roupas lá que tem algum tempo que eu não uso. Mas ainda não consigo me desapegar totalmente delas e liberá-las. Que bom que a gente já conviva com pessoas, e aí isso serve de exemplo, de estímulo para todos nós, que é possível, sim. É possível fazer essa mudança. O Luiz Carlos coloca, irmão, é uma verdade, por exemplo, o dono do imóvel que moro possuir mais de 300 imóveis alugados e em volta de favela, e eles não estão nem aí. Entendo, Luiz. Para que essa propriedade toda? Tudo bem que eu tenha as 300 propriedades para garantir o meu sustento. Então, isso significa que o meu sustento custa muito caro, eu preciso de toda a arrecadação destas 300 propriedades? Ou se meu sustento não precisa disso tudo, por que eu não alugo por um valor que possibilite as pessoas viverem de uma forma melhor? Será que eu faço um valor abaixo do mercado para que essas pessoas possam utilizar parte da renda delas para ter mais alimentos, para ter uma roupa melhor, já que não tem uma moradia própria, né? Já que precisa ainda morar de aluguel? Essa é a questão. Então, nós acumulamos. E como é a questão da legitimidade, que é a questão de hoje, né? Como foi que eu adquiri essas 300 propriedades? Nós estamos vendo, né? Vamos pensar lá na questão das terras, lá da região norte, da região centro-oeste ali do país, onde se faz a tal da grilagem, né? O que é a grilagem, né? Eu faço um documento hoje, boto numa caixa e encho essa caixa de grilos. Essa caixa, os grilos vão atuar sobre esses papéis e vão fazer com que os papéis tenham o aspecto de velhos, de antigos. E aí eu pego aquele documento que eu acabei de fazer e digo, não, olha aqui, ó, há 30 anos foi feito esse documento aqui que me dá a posse dessa propriedade. E aí vou ter uma terra que não vou utilizar, né? Vou ter 300 imóveis para quê?
Então, são essas questões que nós precisamos refletir, né? Nós não temos, nós aqui não temos 300 imóveis. Mas será que nós temos alguma roupa que nós podemos doar? Temos algum calçado que nós podemos doar? Né? Será que nós temos alguma manifestação afetiva que possamos doar? Ou somos incapazes de ter uma manifestação de carinho, de atenção com alguém? Será que dar um bom dia na rua custa caro a gente? Depende de uma questão material? Um sorriso para uma pessoa, né? Aquele catador de, do lixo, né? Que busca lá os recicláveis para poder vender. O próprio varredor de rua, o próprio porteiro do prédio, o assessorista, o motorista do ônibus. Será que a humanização nossa, nós estamos trabalhando por essa humanização, nos aproximando dessas pessoas e doando algum afeto a elas? Então, são questões boas para a gente refletir, não nos penalizando. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos na grande escola de aprendizagem que é o planeta Terra. E escola a gente está para aprender. Então, somos ignorantes nesses aspectos? Ainda somos, sim, mas estamos deixando de ser ao buscarmos esses momentos de esclarecimento. Primeiro passo. Agora precisamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo. É o próximo passo. Então, vamos nos trabalhar nesse sentido. Reparem que toda vez que eu faço uma oração, eu peço força, peço coragem. Porque essa mudança exige da gente coragem e força. Porque não é fácil, realmente. Ela é difícil. O Luiz Carlos coloca mais uma vez: boa noite para todos, com muita paz e luz, irmão. Nossa sociedade está doente, contaminada pelo egoísmo. Eu não, pois só possuo o necessário. Que bom, Luiz. Que bom que você já consiga possuir apenas o necessário. Mas temos uma sociedade, concordo contigo, ainda doente. E se nós fazemos parte dessa sociedade, não tem como não estarmos de alguma forma contaminados. De alguma forma, sofremos ainda um pouquinho o efeito disso, né? Mas vamos continuar trabalhando para que a gente possa melhorar. As pessoas, Cláudia Esteves coloca para a gente, né? As pessoas só precisam escutar uma boa palavra, já ajuda. Isso, Cláudia. Às vezes, uma boa palavra, né? Às vezes, um bom dia, como você está, já é para aquela pessoa se sentir vista, se sentir olhada, é suficiente. E vai ter um efeito positivo muito grande para aquela pessoa. E será que nós praticamos isso? Temos essa clareza e praticamos essa questão? Nós não ficamos chateados quando algum conhecido nosso passa por nós e não nos cumprimenta? Como é que nós sentimos? O que nós sentimos? Nós não sentimos falta daquele cumprimento? Então, olha, o cumprimentar quem eu não conheço, como tu vai ser benéfico? Se o cumprimentar quem eu conheço já é benéfico, quem eu não conheço, quanto vai ser? O cara nem me conhece, me deu um bom dia, caramba, que bom. O cara nem me conhece, perguntou como é que eu estou, que legal. Isso vai ser importante para que a gente reflita e a gente trabalhe essa mudança que nós precisamos fazer em cada um de nós. Não é uma mudança fácil, é uma mudança difícil. A legitimidade da propriedade, ela se dá, é possível, desde que respeitada a lei de justiça e amor. Ou seja, vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Se eu participo da construção de um patrimônio de alguém, eu também tenho direito de usufruir dessa construção de patrimônio. Então, numa sociedade mais
equalitária, né? Não é igual, é equalitária, cada um vai merecer de acordo com a sua participação. Então, se eu participo na construção, devo receber por essa participação, sim. Se o outro participa da construção minha, ele também deve compartilhar dessa conquista, desse ganho que eu vou obter. Então, queridos irmãos, vamos refletir mais sobre essas questões e buscar aí forças e coragem para trabalharmos a nossa reforma. Gente, ninguém muda da noite para o dia. Eu não vou chegar em casa hoje, abrir meu guarda-roupa, vou deixar 2 camisas, uma calça, 2 peças de roupa íntima, um par de sapato e pronto. E vou pegar o resto todo e vou sair distribuindo. Não é isso. Não é essa a proposta. Não é isso que está sendo colocado para cada um de nós. Está sendo pedido que a gente reflita e comecemos a nos trabalharmos, para quem ainda não alcançou esse estágio, nessa distribuição mais igual. Porque nós temos o efeito ecológico dessa questão da propriedade. Se eu busco mais, né, então eu preciso comprar mais, precisa produzir mais, e aí a gente gera o quê? Lixo. Que a gente antigamente dizia, vou jogar meu lixo fora. Não joga fora nada, o lixo continua no nosso planeta, que é a nossa casa. Se eu tiro daqui, eu boto do lado de fora na rua, continua no meu planeta. Se o caminhão do lixo passa ali e leva para o depósito, continua no meu planeta. Se leva para outro país, continua no meu planeta, que é a nossa casa. Então a gente não joga fora. A gente continua colocando, acumulando lixo no nosso planeta. E nós precisamos pensar nisso, né? Tem uma série de posturas que já começam a ser adotadas que trabalham nesse sentido. Nós temos uma produção de lixo, de plástico, absurda no planeta. É só a gente parar para pensar nas embalagens que nós temos, que são embalagens plásticas, que nós não reutilizamos. Isso tudo, material que custa se decompor e que vai poluir o planeta. Nós estamos vendo a água dos mares, dos rios, a quantidade de plástico, né, de várias formas. E é que é pior, né? O conhecimento vem esclarecendo a gente. Existem micropartículas de plástico dentro da água que os peixes estão absorvendo, os peixes que nós gostaríamos de comer, que está matando os peixes. Então, vamos pensar sobre como nós estamos vivendo, como nós estamos trabalhando o nosso crescimento, como nós estamos trabalhando a nossa participação na sociedade, a nossa relação com os nossos irmãos, independente de que sejam um irmão. É muito incoerente na nossa sociedade, e aí vamos pensar na sociedade do planeta Terra, o país que produz a maior quantidade de vacinas, que é a Índia, está passando pelo que está passando. Como é que pode isso? A fábrica de vacinas tem uma quantidade absurda de pessoas morrendo que ainda não foram vacinadas. Porque a Índia precisa exportar essas vacinas. Vamos pensar. A Rosana está chamando a atenção aqui da gente, olha lá. Quando vou pegar as tampinhas do projeto Rio EcoPet, da qual sou voluntária, uso um carrinho de mercado e somente o fato de estar empurrando o carrinho nas calçadas já faz com que eu seja olhada como uma pessoa de segunda categoria. Olha aí como é que nós somos. Olha o tratamento que nós estamos dando ao nosso irmão. Só pelo fato de estar na rua empurrando um carrinho, já é olhado como se fosse como um catador, como uma pessoa de segunda categoria.
E será que o catador é uma pessoa de segunda categoria, gente? Será que aquele mendigo é uma pessoa de segunda categoria? Será que qualquer pessoa que socialmente esteja numa posição abaixo da nossa é uma pessoa de segunda categoria? Hoje nós falamos tanto da questão de diferença de sexo, né, de homem e mulher. Existe ali alguém que esteja acima, um que esteja acima do outro? Nós falamos das questões raciais, né, do branco, do amarelo, do negro. Existe diferença entre nós? Então precisamos nos humanizarmos, né? Esse humanizar, nos tornarmos realmente humanos na relação com os nossos próximos. E esse é o grande trabalho. Ah, eu já consigo, mas eu posso mais. Eu posso mais. Porque se eu realmente já tivesse alcançado a perfeição nesse item, eu não estaria encarnado no planeta Terra. Eu estaria encarnado num mundo mais adiantado. E não estou. Estou reencarnado aqui no planeta onde isso é evidente, onde isso mostra para a gente a necessidade de ser trabalhado. Então, esse é o mundo que a gente precisa para o nosso estágio, para o momento em que nos encontramos. Mas vamos conseguir, tenho certeza. Essa é a proposta. Auxílio não nos falta. A espiritualidade está aí ao nosso lado. Nosso irmão mais velho, Jesus, esteve entre nós servindo de exemplo há 2000 anos, manda o Consolador prometido e está aqui o tempo todo nos auxiliando, direcionando o nosso caminhar. Estamos vivendo aí um momento desse direcionamento. Toda essa pandemia, se vocês olharem para trás, há 6 meses atrás, a nossa grande esperança era a vacina. E a vacina está aí. Resolveu a questão? Nós tivemos um pico, uma quantidade maior de desencarnes já com a vacina presente do que antes, sem a vacina. E nós estamos vendo que a vacina atende por agora, mas existe a possibilidade dela não atender. Nós estamos vendo que as mutações são possíveis. Então, não vamos sofrer pela dor. Não vamos esperar a dor massacrar a gente para que a gente ajuste as questões que precisamos. Lembremos que nós estamos passando, palestra do Renato, agora há 2 semanas atrás para a gente, nós estamos fazendo a transição planetária. A Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, um mundo de provas e expiações, e vai passar para um grau acima, um mundo de regeneração. Nós é que temos que saber se nós vamos querer, nós queremos. Mas será que nós já estamos em condições, estamos merecendo ir para o mundo de regeneração? Precisamos nos trabalhar nisso aí. Está na hora do nosso esforço. Luiz Carlos chama a atenção, reciclagem e o certo a ser feito, sem dúvida nenhuma. Né? Será que nós já cobramos dos nossos legisladores, dos nossos políticos, o recolhimento do lixo reciclável? Né? Será que nós já cobramos isso deles? Nós temos uma empresa de limpeza urbana, né, que evoluiu, sem dúvida. Mas evoluiu em termos de materiais. Tem melhores caminhões, tem uniforme bonitinho, a gente vê a quantidade de carros, né, para todo tipo de serviço que a empresa tem. Mas e o serviço evoluiu? Nós temos hoje uma recolha de lixo reciclável. Será que nós já temos separação de vidro, separação de plástico, separação de papel, material orgânico? Seria bom? Ótimo. Material orgânico serve para fazer adubo. O plástico é reutilizado, o vidro pode ser reutilizado, o papel é reutilizado. Então, se eu reutilizo o papel, eu preciso derrubar menos árvores.
Se eu reutilizo o plástico, eu preciso extrair menos petróleo. E aí vai. Ah, Manuel coloca, por que, Rosana, nos falta empatia? Então, ele fala com relação a Rosana, sim, a questão do carrinho, né? Do indivíduo de segunda classe, segunda categoria, né? Sim, porque nosso egoísmo, o que é empatia? É eu tentar me colocar no lugar do outro. Mas se eu sou egoísta, eu vou me colocar no lugar do outro? Outro? Quem é o outro? Não estou nem aí para o outro. Então, não vou me preocupar realmente. Se nós somos egoístas, né? Vem de ego, né? Que é meu, do que eu sou. Eu sou egoísta, então fecho em cima de mim, acabou. O outro, não estou nem aí. Então, realmente, a empatia fica muito difícil. Hoje nós precisamos nos trabalhar nesse sentido, né? Uma palavra que vem florescer no nosso vocabulário mais recentemente, mas que mostra para a gente que o quê? A evolução, né? Eu, pelo menos, não me lembro de, há 20 anos atrás, ouvir a palavra empatia, ter ouvido. Você lembra, Rosana? A palavra empatia não fazia parte do nosso vocabulário. Por quê? Nosso egoísmo era muito mais fechado ainda. E se hoje nós já usamos a palavra, já falamos, discutimos a empatia, é sinal que nós estamos nos aproximando dela. Isso é evolução. Só que nós precisamos ir além disso, não vamos parar na empatia, não vamos parar em falar de empatia. Vamos praticar a empatia. Vamos nos colocarmos no lugar do outro, né? Tentar perceber como o outro está se sentindo naquela situação. Thelma Silva, boa noite. Esse centro espírita fica onde? Thelma, nós ficamos em Ramos, na rua Sargento Ferreira 273. Você também pode encontrar o nosso endereço, nossa localização na página do Facebook. Tem todos os dados aí nossos, tá? Centro Espírita Maria Madalena. Tá? Hoje eu nem botei aqui, deixa eu até aproveitar e colocar aqui para que a gente reforce. Aqui. Centro Espírita Maria Madalena, uma casa que está aqui presente fisicamente desde 1926. Somos uma das casas mais antigas aqui da região da Leopoldina. Em breve, mais 4 anos, estaremos fazendo 100 anos no plano material, né? Porque a gente vê a Constituição da casa, legal da casa, 1926, mas no plano espiritual isso foi fruto de anos de preparação, de planejamento para que acontecesse. Então ela já existe há mais tempo. Qualquer dúvida, é só apontar aqui, a gente anota, Thelma, depois a gente retorna, se precisar, tá? Mas dá uma olhada no Facebook, que tem lá os dados nossos. Fica em Ramos, o Manuel já tinha respondido aqui para a Thelma, isso aí, na rua Sargento Ferreira. Luiz, irmão, o vírus irá se modificar, pois a mutante chega época que terá que fazer outra vacina, pois se tornará ineficaz. É uma tendência, Luiz. É uma tendência, sim, né? Porque o vírus é um ser vivo e nós sabemos da lei de adaptação dos seres vivos. Todo ser vivo se adapta, né? Assim como nós somos capazes, nós humanos, fomos capazes de nos adaptarmos aos diferentes climas do planeta, somos capazes de viver em regiões de frio intenso, né? Lá nos polos, e somos capazes de viver em regiões com calor enorme, nas regiões tropicais. Todos os animais, todos os seres vivos se adaptam. O vírus não é diferente, né? Quando os cientistas dizem para a gente assim, muita gente contaminada é ruim, porque facilita, porque o que acontece?
Ao me contaminar, esses vírus no meu organismo, eles se multiplicam. E o meu organismo é diferente dos outros. Então, ao se multiplicar, eles vão se multiplicando de acordo com a resistência que eles encontram no meu organismo, que é diferente da resistência que ele encontra no outro organismo. Então, esse meu vírus já fica diferente daquele que se reproduziu em outra pessoa. Quanto mais pessoas, mais diferentes eles se tornam. E aí vai chegar um ponto em que a vacina não vai conseguir cobrir. E aí vamos precisar de outra vacina, ou de modificações na vacina, para que a gente dê conta, né? Então é isso mesmo, né? Ele vai se modificando. Então nós temos que interromper esse processo de multiplicação para que não dê a ele a possibilidade de se modificar. A nossa amiga, nossa colaboradora aqui, a Munhoz, já colocou aqui para a Thelma, Rua Sargento Ferreira, 273 em Ramos, Thelma. Está aí. Né? Rua Sargento Ferreira, 273 em Ramos. Por enquanto, somente trabalhando com atividades virtuais, nas nossas lives, segunda, quarta e sexta. O único trabalho, digamos, material que estamos fazendo neste momento, dos únicos, são o apoio ao Asilo Socorrinho, que continuamos fazendo, né, uma vez por mês, embora o Asilo Socorrinho esteja para ser extinto, mas, por enquanto, ainda temos a notícia que ainda temos alguns idosos lá, então nós auxiliamos com os alimentos perecíveis, legumes, verduras e frutas, uma vez por mês, compramos esses gêneros e levamos para eles, e estamos retomando um trabalho que a casa sempre fez, que era de auxílio ao Vicente Moretti. Ação Cristã, isso que eu estou tentando lembrar aqui, a Rosana aqui prontamente veio ao meu socorro. Ação Cristã Vicente Moretti, que é uma instituição espírita, que é um hospital, um abrigo para pessoas com deformidades as mais complexas, que é lá em Realengo. Algumas pessoas, alguns desses internos foram abandonados pela família, pela dificuldade de tratar deles, outros não, mas as famílias não têm condições de cuidar deles em casa. Então, essa instituição cuida deles. E, obviamente, precisa de ajuda. A casa, durante muito tempo, tinha uma rotina de 2 vezes por ano levar ajuda para eles. Nós fomos escasseando e chegamos a interromper. E a Rosana está me lembrando muito bem. Não só ajuda material, porque toda vez que nós íamos lá, além de levar ajuda material, os gêneros de necessidade dele, nós fazíamos o trabalho de amparo espiritual, né? Visitávamos as enfermarias, ministrávamos passes nos internos, conversávamos com eles, fazíamos um trabalho também de humanização, vamos colocar assim, com esses irmãos. E também ainda fazemos os enxovais para os bebês, para as gestantes, né? Nós doamos um enxoval para mães gestantes, na véspera do nascimento dos nenéns, tá? Então, fisicamente, nós, no momento, só estamos fazendo isso. Mas estamos nos preparando, né? Estamos aguardando ansiosamente que a quantidade de vacinados alcance a meta desejada para que nós possamos abrir a casa. Não fizemos ainda porque, lembramos, a grande maioria dos trabalhadores são jovens, assim como eu, né? A grande maioria. Jovens acima de 50 anos. Então, estávamos dentro do grupo mais sensível ao vírus. Então, não poderíamos, de forma alguma, nos expor. A nossa casa
ela é antiga e os trabalhadores também estão nesse caminho, né? Boa parte deles são antigos. Estamos precisando de força jovem, então que os jovens venham também participar conosco, trazer mais energia para a gente. Bom, irmãos, eu penso que conseguimos conversar sobre a nossa questão de hoje, sobre a legitimidade da propriedade. Não é pecado ter propriedade, desde que essa propriedade tenha sido adquirida de forma honesta e que tenha um objetivo maior do que apenas me dar prazer, apenas permitir que eu usufrua dessa propriedade. Se ela serve para ajudar outras pessoas, para trazer algum acalento, alguma ajuda para outras pessoas, então realmente ela é legítima. Tá bom? Vamos fazer as nossas preces e vamos fazer a nossa prece, concluindo o nosso trabalho desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou tentamos ainda perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. E agora, reunidos nesta corrente, vamos estender o nosso pedido, levando principalmente àqueles que têm carências, que têm momentos difíceis, carência de amor, carências materiais, carências emocionais, carências espirituais. Vamos pedir com os nossos corações abertos, emanando tudo o que nós temos, para que esses irmãos sejam atendidos, para que esses irmãos sejam acolhidos. Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai forças, Pai, àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela que o guie, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Irmãos, vamos concluir o nosso encontro de hoje levando ao nosso Pai um agradecimento muito especial por ter permitido estar entre nós, nossa irmã Sueli Caldas Schuber, que tantos ensinamentos trouxe para nós através das suas palestras, através de seus livros e através da sua prática, que também, segundo os relatos de todos próximos a ela, era uma prática caridosa, uma prática de amor. A Sueli tinha um mantra que dizia que era amar, trabalhar e esperar. Falta uma palavra que eu não estou conseguindo me lembrar nesse momento. Mas se nós conseguirmos pelo menos praticar essas três, né? Amar, trabalhar e ser paciente, certamente já estaremos dando passos importantes na nossa caminhada. Uma boa noite para todos e nos encontraremos novamente na sexta-feira, na nosso estudo do Evangelho e com a irradiação dos nossos lares. Uma boa noite para todos.